Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer pra vocês um top 20 novidades que queremos que chegue no Soccer Manager 2025. O SM25 tá muito próximo, rapaziada, e essas coisas que eu vou falar no vídeo de hoje tem que estar no Soccer Manager 2025. Fica ligado que a lista é completa e extensa, com todos os recursos, né, que vocês querem também que estejam lá no próximo jogo. Mas antes de começar o vídeo, claro, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e se puder, seja membro aqui do canal para ter benefícios como, por exemplo, assistir o vídeo antes que todo mundo. E não se esquece de passar lá no meu canal novo, Guilherme XP2, se inscreve. O link tá aí embaixo no comentário fixado. Dá essa moral aí. Todo mundo sabe, rapaziada, que o Soccer Manager tá evoluindo ano após ano. O SM21 era melhor que o 20, o 22 era melhor que o 21. E assim vai, né, galera? E nesse ano o SM24 veio com bastantes novidades. Muito melhor, né, do que o SM23. E a nossa expectativa é que o SM25 venha melhor do que o SM24. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês aí 20 novidades que queremos que venha no próximo SM. E vai ser assim, são 20 novidades, vamos começar do top 20 até o top 1. Começando aí, rapaziada, no top 20 com o sistema de troca de jogadores. Sim, vocês pedem bastante isso também, né? Que dentro do modo carreira tem um sistema, algum recurso, alguma coisa assim, que possibilite trocar a posição dos jogadores durante o modo carreira. Isso já acontece no FIFA, né? No EAFC, como você preferir chamar, mas isso já acontece lá há bastante tempo, né? Durante o modo carreira você consegue ali trocar a posição do jogador, demora um tempo, né, para ele se adaptar, mas de certa forma você consegue ali trocar a posição do jogador. E vocês pedem bastante isso também, né? Eu vejo vocês comentando isso. E seria muito bom, né, você poder trocar a posição do jogador no modo carreira aqui no SM. Eu gostaria, né, que tivesse isso no SM25 e seria uma novidade tanto. O top 9, rapaziada, é acabar com o handicap dos 90 minutos. Cara, no SM isso é verdade. Tem uma coisa que acontece, mano, que do nada, você, por exemplo, tá ganhando de 3-1, mano. Aí o outro time nos 89 marca um gol, no 90 marca 2 e no 91 nos acréscimos ele marca um gol e acaba virando a partida para 4-3, por exemplo. E isso acontece com vários placares, né, mano? Você tá ganhando de 1-0, aí o time vira no 89 e no 90. Rapaziada, isso é normal, isso pode acontecer, como por exemplo, final da Libertadores, 2019 aconteceu isso, o Flamengo virou rapidinho ali, e vários outros jogos, né, pode acontecer isso. Real Madrid também faz isso direto, virando jogos na Champions League. Isso é normal, pode acontecer, mas basicamente isso acontece quase toda a partida no Soccer Manager 2024. E isso tem que ser corrigido, né, família? É uma novidade que queremos no SM25, que não venha, né, esse handicap, né, vamos dizer assim, essa vantagem para a inteligência artificial fazer gols aí nos minutos finais da partida. A 18ª novidade, rapaziada, são novas cenas dentro das partidas. Eu gostaria muito que tivesse novas comemorações dos jogadores, comemorações específicas, né? Como já falei aqui em outros vídeos, comemoração do Cristiano Ronaldo, sim. Seria muito legal se tivesse a comemoração do Paquetá, dancinha, tudo mais, do Suárez. Tipo assim, esses jogadores que têm comemoração fixa, ter dentro do SM também. Seria muito legal ter essas comemorações e tudo mais, essas novas cenas dentro da partida, fora da partida também. Cutscenes, sei lá, jornais, revistas, alguma coisa assim, rapaziada, que mudasse, desse mais imersão, mais realismo aí pro SM. E também gostaria que chegasse aí novas cenas do treinador, né, rapaziada? Todo mundo sabe que a novidade do SM25 foi uma delas foi aqui no treinador, né? Você ter como customizar o treinador no SM24, e isso veio basicamente para nada, porque não tem nenhuma cena mostrando o treinador dentro do jogo em si, né? Depois de um gol, comemorando com os jogadores do treinador, lamentando um gol perdido, um pênalti perdido, um lance importante da partida, não tem nenhuma cutscene, nenhuma cena envolvendo ali o treinador durante a partida. Então meio que essa customização do treinador foi em vão, né, rapaziada? Porque em nenhum momento da gameplay, ou até fora da gameplay, né, na tela inicial, no menu inicial ali, nenhum momento aparece ali o seu treinador customizado. Então seria legal que tivesse aí algumas cenas, algumas cutscenes do treinador também. Chegando no top 17, rapaziada, é o seguinte, eu gostaria que tivesse no SM25 uma melhoria nas táticas. Sim, rapaziada, a tática precisa ser melhorada, todo mundo sabe disso. Primeiramente, eu acho meio bugado, né? Uma tática dá certo em um time, outra tática dá certo em outro, não dá certo num time. Sei lá, é meio bugado, mano, você tem que ficar testando várias táticas até dar certo. Vira e mexe, vocês vêm falando aqui nos comentários, ah, essa tática deu certo em tal time, mas
não deu certo em outro time, não gostei. Faz uma tática pro time do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. Rapaziada, não é assim que funciona. Você tem que pegar a tática e testar na equipe. Se deu certo, beleza, você vai e continua jogando. Mas se deu errado, você pega outra tática e testa, porque não é assim que funciona aqui no SM25. E queremos, né, que isso chegue lá no jogo, lá no SM25, essa melhoria nas táticas. E outra parada que chegou no SM eu não gostei muito, que basicamente não mudou nada, foram as estratégias, né, rapaziada? Isso aí é meio em vão também. Eles adicionaram e a tática fica muito ruim, você não ganha nenhuma partida, basicamente. Eles poderiam adicionar isso e você ficar meio apelão no jogo, né, rapaziada? Porque a tática realmente é o jogo que monta. Então você poderia ficar um pouco apelão, ganhar todas as partidas, mas é ao contrário, mano. Você coloca a tática e não funciona nada. Tem vários tipos de estratégia, né, rapaziada? Alta pressão para você jogar em cima do adversário, segurar a bola atrás, ataque total para avançar todo mundo, reproduzir canais, estacionar o caminhão, né, para você não tomar nenhum gol, botar todo mundo atrás, defender o máximo que pode para não tomar um gol. Essas estratégias são táticas dentro do jogo, não é um estilo de jogo que você pode mudar durante a partida, dependendo, você tá ganhando de 1-0, tá acabando a partida, você coloca o alto carro ativado. Aí defende todo mundo, fica todo mundo lá atrás defendendo pra não tomar gol. Ou então você tá precisando de um resultado, você tem que atacar, tem que todo mundo. Coloca aí uma alta pressão, um ataque total pra mudar a estratégia do time, né? A mentalidade da equipe. Ou então o estilo de jogo da equipe naquele momento da partida. Poderia ser assim, como se fosse uma mentalidade da equipe, um estilo de jogo ali, não uma tática em si dentro do SM. Então seria bom que isso mudasse também para o SM25. O top 16 eu vou falar um pouco sobre o modo de criar clube, rapaziada. Eu queria sim uma melhoria no modo de criar clube, que na minha opinião é um modo que quase ninguém joga. É muito difícil, né? É muito raro você ver, tô jogando um modo criar clube, criei um clube no Brasil, na França, na Inglaterra, vou seguir até o final. É raro, geralmente a gente joga o modo normal, né? Das equipes realistas que já existem no SM, não cria um time em si. Porque não tem muita visibilidade, né, rapaziada? Porque não tem muito... O usuário não fica entusiasmado, não tem muito estímulo em jogar um modo de criar clube, porque, na minha opinião, eu acho muito chato. Então, para chamar o público de volta para jogar o modo criar clube, eu tinha que ter algumas melhorias, como, por exemplo, você mesmo criar sua logo, né, rapaziada? Criar em algum aplicativo, ter como você colocar o link, botar a imagem dentro do SM24 para ter aí sua logo personalizada no modo de criar clube. Tem como fazer isso, né, alterando os arquivos e tudo mais, mas não é fácil, nem todo mundo consegue. Então teria que ter um acesso mais facilitado para isso acontecer e você poder colocar a sua logo personalizada no modo criar clube. Outra parada que seria bom também, ó, eu comecei no Brasil, criei um time lá no Brasil, na segunda divisão, e vem jogador lá da Inglaterra, da Bélgica, de vários continentes, vários países diferentes, rapaziada, africano, tem americano, tem chinês no time, cara, tudo bagunçado, mano. Então uma parada que poderia vir como novidade no SM25 é uma melhoria aí no modo criar clube, os jogadores virem de acordo com a nacionalidade do time. Por exemplo, tem no Brasil, então vai vir todo mundo ali, os jogadores com a nacionalidade brasileira. Ou então, pelo menos, de colocar um pouco próximo, né, rapaziada? Comecei no Brasil, então vai vir um jogador argentino, um ou outro ali, um uruguaio, um chileno, mas a maioria tem que ser do mesmo país que você começou, para ficar um pouco mais realista, né, e motivar a galera a jogar esse modo de criar clube. Chegando no top 15 é o seguinte, top 15 eu queria realmente que tivesse no SM25, que é parar os jogos do time para jogos da seleção. Várias vezes isso já aconteceu, eu tô lá jogando um modo carreira com o Real Madrid, mas isso acontece mais aqui no Brasil. Tô jogando e meu time simplesmente perde a maioria dos seus jogadores porque eles estão na seleção, rapaziada. Aí fico com o meu time desfalcado, não posso ter os melhores jogadores, né, para uma partida importante, como por exemplo, uma final de Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, sei lá, ou uma última rodada do Brasileirão. Isso pode acontecer. Na Europa eu já tava jogando com o Real Madrid, se eu não me engano, família. E cara, eu perdi a maioria dos jogadores, né? Porque todos os jogadores do Real Madrid defendem suas seleções. Eu perdi quase todo mundo, mano. E tive que botar só garoto, só reserva lá pra jogar uma partida importante, uma semifinal de Champions. Sorte que eu consegui ganhar, né? E avancei pra final. Mas isso não pode acontecer, mano. O calendário tem que parar, né? Os jogos dos times tem que parar pros jogos da seleção pra não haver esse conflito aí de perda de jogadores na sua equipe lá no SM25. Tomara que isso seja implementado.
Avançando para o top 14, rapaziada, top 14 também seria muito interessante que chegasse lá no SM25, que é aumentar o número de jogadores no banco de reservas. Muitos usuários pedem isso também, muitos de vocês inscritos falam isso nos vídeos, né? Para aumentar o número de jogadores no banco de reservas da nossa equipe. Na vida real são permitidos aí 12 jogadores no banco de reservas de uma partida de futebol, mas lá no SM isso não acontece, família, são apenas 7 jogadores no banco. Então é um dos nossos pedidos também, né, aumentar aí o número de jogadores no banco de reserva, né, para você ter mais opções no banco e fazer alterações durante a partida. Uma coisa boa, né, que já veio isso no SM24, se eu não me engano, foi que foi alterado de 3 alterações para 5. Então, isso aí foi muito bom também o que aconteceu. Aumentaram o número de substituições, mas esqueceram de aumentar o número aí de jogadores no banco de reservas. Então, tem que passar de 7 jogadores para 12 jogadores lá no SM 2025. O top 13, rapaziada, seria aí uma melhoria na contratação da inteligência artificial do jogo. Porque o que acontece, mano? Eu comecei em um time, comecei no Arsenal e vou tentar contratar o Mbappé, só que o Arsenal não tem dinheiro para isso, mano. Começa com 72 milhões o Arsenal. E o Mbappé é um jogador muito caro, né? Mais de 100 milhões, então eu não vou conseguir contratar o Mbappé. Mas se eu começar, por exemplo, no Real Madrid e o Arsenal for contratar o Mbappé do Paris Saint-Germain, eles vão conseguir, cara. Então isso aí é uma parada meio bizarra. Se eu não consigo e o time começa com 72 milhões, como é que a inteligência artificial vai conseguir? Sendo que eles começam com o mesmo valor inicial aí do Arsenal, por exemplo, com 72 milhões. Isso é inaceitável, rapaziada. Isso não pode acontecer. É como se fosse uma vantagem aí da inteligência artificial nas contratações do SM. Então isso tem que acabar lá no SM25. Melhorar, né, as contratações aí da inteligência artificial, também por posições, tudo mais. Isso já foi melhorar no SM24, mas tem que melhorar ainda mais. Chegando no top 12, rapaziada, vamos falar agora um pouco de competições. Seria legal que tivesse no SM25 novas competições para seleções, e uma delas é a Nations League. Uma competição aí que foi adicionada recentemente no calendário do futebol europeu sobre seleções e reúne aí as principais seleções da Europa. Tem acho que 4 divisões, se eu não me engano, e tem rebaixamento, né, entre essas competições, tudo mais. Se uma seleção grande foi rebaixada, mano, esquece. Vai pra segunda divisão aí da Nations League e assim vai, rapaziada. Tem título, campeão. E é uma competição relevante aí entre as seleções na Europa. Seria muito legal que tivesse também, né, que fosse adicionada lá no SM25. Continuando sobre as competições, vamos falar agora de estaduais, rapaziada. Muitos de vocês querem que tenha, né, os estaduais aqui no SM25. Muitos de vocês comentam, né, nos vídeos, queremos os estaduais, tudo mais. Mas, rapaziada, não sei se é uma boa assim. Eu particularmente sou contra, né? O estadual não acrescenta em muita coisa, rapaziada. Pra mim é até bom um jogo não ter os estaduais, rapaziada, porque leva muito tempo, toma espaço no calendário e ainda mais, né? Você tem que ter bastante times aí para todos os estaduais do Brasil, todos os estados e tudo mais. Isso vai aumentar o cachê do jogo, vai deixar mais pesado, vai aumentar a memória dele. Então não sei se é uma boa, bota aí embaixo nos comentários o que você acha, né? A sua opinião sobre isso. Se tivesse no SM25, pô, beleza, vai ter, vamos jogar. Mas, cara, se eu fosse eu, não adicionaria isso no SM25, não. Chegamos na metade do vídeo, rapaziada, chegando quase no top 10. E antes de continuar o vídeo aí, cara, já deixa o likezão, fortalece aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações também para você não perder nenhum próximo vídeo aqui no canal e ficar ligado em tudo que tá acontecendo lá no SM25. Se puder ajudar ainda mais, se torne membro do canal para você ter benefícios, como por exemplo, assistir esse vídeo aqui antes que todo mundo. Mas vambora, vamos seguir aqui no vídeo, chegando na posição top 10 aqui desse vídeo, que é a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro jogáveis, rapaziada. Nem todo mundo sabe, mas a Série C e a Série D tem no SM24. Só que essas competições aí não são jogáveis, rapaziada. Não tem como você ir lá e escolher o time e tudo mais para jogar a Série C e a Série D, mas os times estão lá. Tanto que é só você ver na Copa do Brasil, lá tem times que estão na Série C e na Série D. Mais jogáveis mesmo só aqui na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro no SM24. E a Série C e a Série D poderiam chegar lá no SM25, né, rapaziada? Porém, eu acho difícil também, porque são muitos times, rapaziada, mesma coisa dos estaduais. O jogo ficaria pesado, né, porque teria que adicionar jogáveis essas equipes. Então eu acho meio difícil, né, eles aceitarem essa proposta aí de colocar Série C e Série D do Campeonato Brasileiro lá no Soccer Manager 2025. Mas se eles adicionarem a Série C e a Série D, aí sim eu sou a favor a colocar os estaduais lá no SM. Chegando no top 9, vamos voltar a falar sobre as competições. Agora, a bola da vez
é a Supercopa Rei, rapaziada, que não tem no SM há muito tempo. Há vários anos já venho falando isso aí com vocês, né, que não tem a Supercopa Rei, né, que é a Supercopa do Brasil. Ela não tá no nosso calendário, mano, e isso precisa ser adicionado de qualquer jeito, porque é uma competição importante, né, e faz menção ao Rei Pelé que nos deixou recentemente. Então no SM25 precisa vir essa competição, essa nova competição, né, para agregar no calendário do futebol brasileiro, que é uma competição que todo mundo gosta, vale título, vale dinheiro, que é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. E no top 8, rapaziada, é a outra competição também que não tem há bastante tempo aqui e que é comum, né? É normal no nosso calendário brasileiro e sul-americano, que é a Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. E fazem aí duas partidas, né, para ver quem é o melhor, quem domina toda a América. Mas infelizmente não tem no SM24 e queríamos que tivesse lá no SM25, né? Que essa competição fosse adicionada. Já falei com os desenvolvedores do jogo, né, para adicionar isso aí lá no SM25. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se eles vão nos ouvir, né, nossos pedidos para adicionar essa competição aí também. Na sétima posição, rapaziada, seria brabo se isso chegasse lá no SM25. Um método aí de você criar ou editar jogadores dentro do modo carreira. Por exemplo, você criar o seu jogador dentro do modo carreira, comprar, né, com seu time e tudo mais. E tudo certinho, mano, sem mexer nos arquivos do jogo, sem bagunçar tudo mais. Fazer a criação do seu jogador ou editar, né, as estatísticas, overall, potencial, idade e tudo mais do seu jogador de uma forma limpa, né, de uma forma justa. Não mexendo nos arquivos, né, como se você estivesse corrompendo os arquivos e tudo mais, mexendo dentro do jogo, né, nas pastas do jogo, porque isso pode dar problema também no seu modo carreira, né, no seu save. E eu queria que eles colocassem essa opção aí de você criar ou editar jogadores. Seria muito interessante, né, se isso tivesse lá no SM25, seria da hora demais. E que mudaria, né, completamente o modo de você jogar dentro do SM25. Bota aí embaixo nos comentários o que você acha sobre esse top 7. Chegamos no top 6, família, e o top 6 é o seguinte: as eliminatórias para a Copa do Mundo devem chegar no Soccer Manager 2025, mano. Não tem espaço mais. Essa competição tem que chegar, né? Porque o modo de você ir para a Copa do Mundo com as seleções, né, é meio bizarro, meio aleatório, vai seleção aleatória. Não tem um jeito específico, eu ganhei tal coisa, então eu vou para a Copa do Mundo. Eu perdi, não consegui me qualificar e eu vou ficar de fora. E é para isso que existe aí as eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem aqui do nosso continente, né, da América do Sul, tem da CONCACAF, tem da Europa também, né, Oceania, vários continentes, todos os continentes, continente africano também tem, mas eles não estão no jogo, rapaziada, não estão aqui no Soccer Manager, aqui só tem as competições locais, como por exemplo, Copa América, tem também Eurocopa, Copa da África, Copa da Ásia, que são boas competições, mas tem que ter aí as eliminatórias para a Copa do Mundo também. Chegando no top 5, rapaziada, tá terminando aqui essas novidades que queremos que chegue lá no Soccer Manager 2025. E eu venho trazendo aqui no top 5 troca de jogadores nas negociações. Vocês também perdem demais aí essa novidade, rapaziada, e eu concordo, mano, isso tem que vir lá no SM25, que vai melhorar, né? Vai trazer mais realismo aí para gameplay e tudo mais. Você pegar um jogador e poder trocar com a outra equipe, mano. Você dá um jogador e traz outro de volta, faz aquela troca insana, né, de jogadores, e um lado vai sair bem e o outro também. Às vezes você tá precisando de um jogador de uma posição e tem outro que tá encostado na sua equipe, você não vai utilizar, e às vezes o outro time tá precisando, então você faz aquela troca insana ali de jogadores. Às vezes pode até pagar um valor a mais, alguns milhões a mais, né, para ter aquele jogador e dar um outro jogador como moeda de troca. Seria muito interessante se isso tivesse lá no SM25, eu gostaria demais. Vamos ver se eles vão adicionar isso aí também. Porém, precisam, rapaziada, eles precisam adicionar isso para tornar o SM mais realista. Eu não só digo essa troca de jogadores nas transferências não, eu digo também em empréstimo, mano, porque isso acontece demais também. Um time vai lá em outro time, pega um jogador, empresta outro, é uma bagunça total, mas funciona, rapaziada, é realista, funciona de verdade na vida real, então tem que ter no SM25 também. Quase chegando no pódio, rapaziada, vamos ao top 4 desse vídeo, que é o seguinte: você poder voltar ao clube que já treinou aqui no Soccer Manager. Por exemplo, se você começar no Real Madrid e sair, mano, for pro Atlético de Madrid, por exemplo, você não pode voltar pro Real Madrid novamente, mano. E isso é irrealista, não pode acontecer num jogo de futebol. Você tem que ter esse movimento. Eu fui para um time, voltei,
saí pro outro, voltei novamente pro ex-time, fui para outro continente, voltei, rapaziada. Isso tem que existir no SM, não pode ser de outra forma. Eu posso sim sair do time, voltar se eu quiser. E o mais importante, continuar as instalações. Por exemplo, eu comecei no Real Madrid, né? Como eu falei, pá, fui treinando e assim vai. Evoluí toda a academia, evoluí a zona do clube, zona de treino, deixei tudo no nível 10. Mas, cara, cansei, resolvi sair no mesmo save, né? Claro, resolvi ir pro City. Aí vou lá pro City, chego tudo zerado, as instalações no zero, sem upgrade nenhum. Ah, cara, me arrependi, mano. Não quero vir aqui pro City, não. Aí o que tu faz? Tu volta pro Real Madrid, mano. Só que quando tu chega lá, não tem como, mano. Não tem como você voltar pra um time que você já assumiu. E isso não pode acontecer, não pode se repetir lá no SM25. Essa opção tem que ser válida, né? Tem que ser aceita de você voltar ao clube que você já treinou aqui no save no modo carreira. Se você concorda comigo, bota aí embaixo nos comentários. E agora sim, rapaziada, chegamos no top 3 de novidades que queremos que tenha lá no SM25, então vamos conferir elas agora. Começando na terceira posição, rapaziada, que é a melhoria no prêmio monetário. Sim, rapaziada, todo mundo reclama disso também, inclusive eu. O prêmio monetário precisa melhorar aqui no Soccer Manager 2025, senão vai ficar difícil. Especialmente no Brasil, cara, que você ganha Libertadores e ganha uma merreca, rapaziada. Se eu não me engano, aí são 16 milhões que você recebe por ganhar a Libertadores. Sem contar a Copa do Brasil, mano, que é uma competição milionária, né? Na realidade, do Brasil hoje em dia. E que no SM24, mano, você ganha mixaria por isso. E o pior, mano, que eles aumentaram aí o valor dos jogadores e diminuíram os prêmios monetários. Então fica meio descompensado, né? Fica meio irrealista, porque não tem uma forma exata, uma forma boa de você captar dinheiro para contratar esses jogadores. Como eu falei, a Libertadores você ganha 16 milhões e um jogador meia boca ali, mano, já vale 16 milhões. Então você ficou o ano todo para conseguir a Libertadores para gastar em apenas um único jogador. Não vale a pena, fica desbalanceado. Então, no SM25 tem que aumentar o prêmio monetário, em especial aqui no Brasil, aqui na América do Sul. E na Europa seria bom também, né, que aumentasse a premiação da Champions League, que é uma competição mais importante aí do mundo. Todo jogador sonha um dia em ganhar Champions League, Mundial de Clubes também, entre várias outras competições, Premier League, competições nacionais, né, La Liga, Copas também, Copas nacionais tem que aumentar o prêmio monetário em geral de todas as competições lá no SM25. Chegamos no top 2, rapaziada, e o top 2 é o seguinte: treinar todos os times em um save, mano. Eu já dei um spoiler aqui pra vocês, né, na posição top 4, mas vou enfatizar agora no top 2, mano, que é você poder treinar todos os times em um único save. Por exemplo, começar no Flamengo e depois ir lá pro Real Madrid e, sei lá, vou jogar no Japão agora. Jogar no Japão, treinar um time do Japão. Ah, cansei, vou voltar pro Brasil, vou voltar lá pra Europa, vou treinar o time da África, vou treinar o time dos Estados Unidos. Você poder trocar, rapaziada, trocar de continentes, de times dentro do mesmo save, o que não acontece lá no SM24. Isso já vem de muito tempo, rapaziada. Na verdade, eu acho que nunca foi liberado, né, você treinar todos os times. Desde que eu jogo, sempre foi assim. Você só pode treinar os times que estão dentro daquele continente ali, não pode sair dele. O que eu acho inaceitável também, rapaziada, um jogo de futebol não pode se limitar assim. Então no SM25 tem que vir essa opção, né, de você poder treinar todos os times de todos os continentes, liberados no mesmo save. E é isso aí, rapaziada, chegamos no top 1, finalmente chegamos na mais importante novidade que queremos que venha lá no SM25. E claro, não pode ser outra coisa a não ser a simulação no calendário. Família, isso tem que vir lá no SM25, não tem jeito, se não vier, mano, vai ficar cansativo demais. Porque, cara, realmente, já falei isso várias vezes pra vocês aqui nos vídeos, né, do canal. Pra você fazer uma temporada completa aqui no SM, mano, você gasta aí em torno aí 2, 3 horas juntando tudo, contratar jogadores, vender, passar o tempo, passar as partidas, cara, isso acaba ficando cansativo. Ainda mais pra mim, né, rapaziada, porque eu sou criador de conteúdo, então tem que ficar sempre postando conteúdo pra vocês. E passar uma temporada não é fácil, rapaziada. Gravar aqui pra vocês, jogando, passar a temporada não é fácil. Requer tempo, requer muita coisa aí, família.
e não dá, mano. Então tem que ter essa simulação de calendário lá no SM25. Porque vai dar, mano, vai dar pra você fazer experimentos, reconstruindo outros tipos de vídeo, né, rapaziada, além daquele modo carreira, de um vídeo rápido ali e tudo mais. Vai dar pra você jogar mais temporadas, né, fazer um conteúdo insano, um modo carreira longo realmente, porque se essa simulação chegar no calendário, o tempo vai passar mais rápido, né, você vai ganhar tempo e poder jogar mais ainda lá no SM25. Então isso tem que vir de qualquer jeito, essa simulação no calendário. Nem que seja metade da temporada, aí para ali para fazer contratação, tudo mais, na janela de transferências e depois, né, você simula até o final, até o resto da temporada, né, até o final da temporada para completar aí toda a temporada simulada. O que você acha, mano? Bota aí embaixo nos comentários sobre essa novidade, né, que pode vir lá no SM25, a simulação de calendário. Mas é isso aí, família. Esse foi o top 20 novidades que queremos que venha lá no SM25. Se você concorda, bota aí embaixo nos comentários. Se faltou alguma coisa, coloca também. Quero ouvir a opinião de todos vocês. E antes de terminar o vídeo, deixa o likezão aí, fortalece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, se puder, se torne membro. E não esquece de se inscrever no meu novo canal, Guilherme XP2. Link tá aí embaixo no comentário fixado. Na tela final, vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis!